Ele era um aventureiro de classificação F, mas então descobre um cartão de servo dourado que invoca uma deusa de classificação SS, tornando-o mais forte. Kaido, um jovem, aspira a se tornar um aventureiro em busca de riqueza e glória. No entanto, apesar de seus esforços incessantes nos últimos 2 anos, a sorte não lhe sorriu e ele ainda está confinado ao primeiro andar da masmorra. Como de costume, Kaido vai às cavernas, aproximando-se lentamente de um slime no chão. Em vez de usar sua espada ou faca, ele pega um inseticida e pulveriza 2 garrafas no slime até que ele se encolhe e morre. Ele sente uma onda de alegria por sua proficiência em matar slimes, tendo eliminado seu 999º slime desde que começou a trabalhar nessas masmorras, determinado a alcançar o marco de 1000 slimes. Kaido se aventura mais fundo na masmorra e, de repente, avista um slime dourado empoleirado em um pilar. Empolgado com sua sorte em encontrar uma criatura tão rara para sua 1.000 morte, ele rapidamente percebe que não será fácil. Ao tentar pulverizá-lo, o slime simplesmente pula do pilar. Indiferente, Kaido pega um novo e mais poderoso pulverizador cheio de pesticida e mata o slime com sucesso. Ele comemora sua 1.000 morte e ansiosamente abre suas estatísticas para verificar sua classificação, apenas para descobrir que não mudou, apesar de ter matado um slime dourado. Ele decide deixar para lá, esperando por um bom saque, mas em vez de um núcleo típico de slime, ele encontra um pequeno cartão dourado com uma garota retratada nele. Inicialmente confuso, ele logo percebe que é um cartão de servo, um item muito raro. Ele verifica as estatísticas e descobre que o servo é da classe Valkyria e se chama Sufi. Ele tenta encontrar mais informações sobre ela online, mas não encontra nada. Decidindo sair da masmorra primeiro, ele começa a voltar. Um grupo de aventureiros com armaduras impressionantes passa por ele, que Kaido só pode invejar. Ele se pergunta se algum dia poderá pagar por um equipamento assim e vai até a recepcionista para trocar os núcleos de slime por dinheiro. A recepcionista, Itsu, dá a ele 500 ienes por cada núcleo de slime, totalizando 1500 ienes, o que é um valor decepcionante. Kaido pega o dinheiro e começa a sair, mas de repente pergunta a Itsu se ela sabe o valor de um cartão de servo raro, especialmente um da classe divina. Itsu pondera por um momento e afirma que tal cartão seria extremamente colecionável e facilmente avaliado em mais de 1 bilhão de ienes. Ele fica atônito ao ouvir isso, mas permanece em silêncio enquanto volta para seu armário, onde guarda seu equipamento antes de se trocar para suas roupas do dia a dia e deixar a área. Acontece que a masmorra faz parte de um parque de diversões onde as pessoas podem obter assinaturas para explorar e descobrir itens valiosos. Várias crianças em fantasias conversam sobre seus sonhos de se tornarem exploradores quando crescerem. Kaido, no entanto, está perdido em pensamentos, ainda contemplando o cartão enquanto espera o trem. Eventualmente, ele se encontra com seus 2 amigos, Shinji e Ayato, e todos embarcam no trem juntos. Kaido diz a eles que ainda está preso no nível 3 e pergunta por que eles não exploram mais as masmorras. Ayato explica que há 2 anos, quando eles se aventuraram nas masmorras pela primeira vez, chegaram ao segundo andar e encontraram um Goblin. Eles pensaram que seria um alvo fácil, mas o Goblin acabou derrotando todos eles. Desde então, tanto Shinji quanto Ayato decidiram que as masmorras não eram para eles e preferiram explorar outras atrações com seus passes. Mais tarde naquela noite, Kaido desce do trem e caminha para casa, onde janta com sua família, toma banho e vai dormir. Na manhã seguinte, ele ainda debate se deve ou não vender o cartão, pensando na armadura e nos videogames que poderia comprar com 1 bilhão de ienes. Seus pensamentos são interrompidos por seu amigo Saraji, que pergunta onde ele estava na noite anterior. Kaido mente, dizendo que estava em uma festa com Shinji e Ayato. Para seu desgosto, ambos os amigos logo se aproximam e Kaido rapidamente os puxa de lado, implorando para não revelarem sua exploração na masmorra. Eles concordam, mas quando Saraji pergunta sobre a festa, eles dão respostas inconsistentes. Saraji suspeita que estão mentindo e pergunta se Kaido foi às masmorras novamente, mas Kaido consegue mentir e escapa por pouco. Mais tarde na escola, ele pergunta aos seus amigos o que eles fariam com um cartão de servo, e eles imediatamente dizem que o venderiam, já que é valioso e servos não podem ser invocados fora das masmorras de qualquer maneira. Kaido contempla vender o cartão, mas decide mantê-lo para se tornar um dos aventureiros mais fortes de todos os tempos. Ele se afasta da câmera e pega o cartão, chamando Sufi, a Valkyria, para servir e obedecê-lo. De repente, o cartão começa a brilhar, emitindo uma luz brilhante que se transforma em uma mulher imponente com asas emplumadas nas costas e grandes atributos. Ela aparece etérea enquanto agarra Kaido e desaparece no ar. Confuso com os acontecimentos, Kaido olha ao redor e percebe uma pequena garota em armadura ao seu lado. Ele pergunta quem ela é, imaginando se uma criança se perdeu.
Kyle, mas a garota responde que é Sophie, a Valkyria, agora sua serva. Os sonhos de Kaido de se tornar um aventureiro poderoso desmoronam enquanto ele cai no chão, arrependendo-se de não ter vendido o cartão. Reunindo sua determinação, ele se levanta e diz a ela que precisam caçar alguns slimes. Sophie imediatamente afirma que sente algo nas proximidades, então Kaido decide testar seus instintos e pede para ela guiá-lo até a criatura. Sophie localiza facilmente o slime, e Kaido pergunta se ela pode matá-lo por ele. Ela concorda sem hesitação, entrando em campo aberto. Apesar de sua pequena estatura, Sophie conjura um ataque de raio tão poderoso que Kaido momentaneamente teme que a caverna vá desmoronar. Aproximando-se dela, ele pergunta se ela está bem, e ela cora, dizendo que está com fome. Lembrando que servos consomem núcleos de mana, Kaido alimenta com o núcleo do slime. Ela agradece e menciona que há mais slimes por perto. Quando ele pergunta se ela recuperou sua força, ela acena afirmativamente e segue em frente, mas Kaido para e pergunta se ela pode detectar apenas slimes. Sophie prontamente afirma que pode sentir todos os tipos de monstros. Porém, após cada batalha, ela sente uma fome intensa e precisa consumir um núcleo de mana. Kaido faz as contas e percebe que essa abordagem é ineficaz, pois eles não lucrarão caçando slimes. Ele elabora uma estratégia e pede a Sophie que localize os slimes para ele, o que ela concorda alegremente em fazer. Depois, ele usa seus frascos de spray para eliminá-los um por um. Esse método se mostra eficiente, pois localizar slimes é desafiador, mas com a ajuda de Sophie, ele pode direcioná-los e neutralizá-los diretamente usando seus sprays de inseticida baratos. Após exterminar vários deles, ele sobe para o nível 4 e adquire uma nova habilidade passiva chamada Matador de Slimes, que aumenta suas estatísticas em 50% ao lutar contra slimes. Embora inicialmente desapontado com essa nova habilidade, Sophie o anima dizendo que obter qualquer habilidade é um feito notável. Ele sorri para ela, agradece pela ajuda e menciona que precisa ir para casa, pois está ficando tarde. Sophie pergunta se ele a invocará novamente em breve, e ele promete fazer isso assim que possível antes de guardar em seu cartão. No caminho de volta, ele para na recepção para vender os núcleos de mana, surpreendendo Tsu, que revela que ele quebrou o recorde diário de extermínio de slimes. Quando perguntado como ele conseguiu isso, Kaido mente diz que teve sorte, então pega sua recompensa e vai para casa. Mais tarde naquela noite, ele contempla aventurar-se no segundo nível da masmorra, confiante de que, apesar dos goblins serem intimidadores, a força de Sophie os ajudará a triunfar. Naquela noite, ele sonha com uma memória de infância de assistir TV com Katsuragi enquanto um repórter entrevistava o pai de Katsuragi, um renomado aventureiro. Essa entrevista encheu Kaido de admiração e o inspirou a seguir o caminho de um aventureiro. Na manhã seguinte, ele acorda com renovada determinação e segurança, pronto para enfrentar o segundo andar ao lado de Sophie, armado com sua recém-adquirida espada e escudo, resolvendo limpar todas as masmorras em seu caminho para se tornar o maior aventureiro do mundo. Eles entram na caverna e, após algum tempo, Sophie percebe algo e pergunta se Kaido está bem, pois ele parece extremamente pálido e está tremendo visivelmente. Apesar de seu terror da caverna, Kaido mente dizendo que está apenas animado. Quando Sophie sente um goblin próximo e o alerta, Kaido vira abruptamente e foge, confuso. Sophie exige saber o que ele está fazendo, mas Kaido falsamente afirma que tem um negócio urgente em casa. Ele de repente se lembra das palavras do pai de Katsuragi em uma entrevista na TV, para e percebe que não pode abandonar seus sonhos tão facilmente. Agarrando sua espada de madeira, ele instrui Sophie a liderar o caminho. Eles logo avistam o Goblin dormindo atrás de uma enorme pedra, mas Kaido, muito assustado para agir, pede a Sophie para matá-lo. Ela prontamente concorda e começa a entoar seu feitiço enquanto o Goblin desperta, pronto para lutar. Kaido intervém com sua espada, dizendo a Sophie que mudou de ideia, mas para ficar pronta para ajudar. Correndo para o Goblin, o golpe de Kaido erra enquanto o Goblin recua. O Goblin contra-ataca tentando derrubar Kaido, mas ele bloqueia com seu escudo no último segundo. Eles lutam brevemente, mas Kaido gradualmente ganha vantagem e empurra o Goblin, fazendo-o cair. Aproveitando o momento, Kaido investe com sua espada, mas o Goblin desvia o golpe, desarmando-o e saltando para finalizar o trabalho. Kaido, indefeso no chão, lembra-se de seus sprays, rapidamente os pega e pulveriza os olhos do Goblin, cegando. Isso lhe dá a oportunidade de desferir o golpe final. No entanto, ao pegar sua espada e avançar, ele tropeça em uma pedra, caindo no chão e acidentalmente esfaqueando o Goblin no peito, matando-o instantaneamente. Sophie parece eufórica enquanto parabeniza Kaido, embora ele ainda sinta um medo imenso ao segurar o cristal do núcleo de mana, grato por sua sobrevivência. De repente, um brilho dourado radiante o envolve, sinalizando que ele subiu de nível mais uma vez. Ao verificar suas estatísticas, ele
ele descobre que adquiriu uma nova habilidade chamada Matador de Goblins. Apesar de seus sentimentos mistos sobre essa nova habilidade, ele decide que qualquer habilidade é benéfica e prossegue. Eles se aventuram mais fundo na caverna, onde outro Goblin os embosca. Sophie rapidamente implanta sua barreira defensiva, completamente frustrando os ataques, enquanto Kaido cronometra habilmente seu golpe de espada para despachar a criatura. Kaido então derrota seu terceiro Goblin usando o frasco de spray para cegá-lo antes de desferir o golpe mortal. Kaido despacha esse Goblin também com um golpe preciso na cabeça, avançando para o nível 6 no processo. Enquanto continuam sua jornada, Kaido pergunta se ela tem algum conhecimento sobre essas masmorras, ao que Sophie responde que não sabe nada, exceto que seu único propósito é ajudar seu mestre. Aventurando-se mais, eles encontram seu último Goblin do dia, que ataca Kaido. Sophie emprega sua magia de relâmpago para aniquilar a besta, e Kaido a alimenta com o núcleo de mana antes de saírem. Ele entrega o núcleo de mana a Itsu mais uma vez, fingindo que foi apenas um golpe de sorte. Quando chega em casa, seu corpo dói tanto que ele não consegue se mover da cama. Na manhã seguinte, ele se força a caminhar até a escola com Katsuragi, que rapidamente percebe que ele deve ter estado nas masmorras. No entanto, ele nega, alegando que estava apenas levantando pesos na academia, o que explica sua dor. Katsuragi deixa passar e continua a caminhada. Na aula, Kaido compartilha sua recente incursão nas masmorras de nível 2 com Shinji e Ayato, vangloriando-se de ter matado 4 goblins. Eles estão céticos, mas Kaido assegura que está sendo honesto e revela seu plano de se aventurar ainda mais fundo. Após a escola, ele retorna às masmorras com Sophie, explorando as profundezas das cavernas juntos. Eles derrotam eficazmente os goblins, com Sophie bloqueando ataques e Kaido desferindo os golpes finais. Quando Kaido fica muito fatigado, Sophie usa sua magia de relâmpago para derrotar os monstros. Após essa expedição, ele troca sua espada de madeira por uma vara de metal, o que aumenta significativamente suas habilidades. Seus danos contra os goblins, apesar de sua exaustão, fazendo com que cochile na aula. Sua determinação em continuar suas aventuras na masmorra permanece inabalável. Dia após dia, ele se aventura nas masmorras, caçando incansavelmente goblins até atingir o nível 10, uma conquista significativa. Desta vez, ele ganha uma habilidade especial chamada Amor Divino, que aumenta o crescimento de suas estatísticas com base na quantidade de afeição que recebe. Extremamente feliz, ele expressa sua gratidão e alegria a Sophie, apreciando sua postura fria e parceria, e ela retribui, gostando da sua colaboração. Em seguida, a próxima criatura que encontram é um esqueleto brilhante, diferente de qualquer um que já haviam enfrentado. Kaido alerta para ficar vigilante, e ela rapidamente ergue sua barreira mágica enquanto os esqueletos avançam contra eles. O esqueleto se choca contra a barreira e tenta atravessá-la. Antes que consiga, Kaido lança um ataque, mas seus esforços são em vão. Suas armas são muito fracas para este inimigo incomum. Ele então pede a Sophie para lidar com ele, e ela prontamente lança um feitiço que dispara um raio que oblitera o esqueleto instantaneamente. Desta vez, o núcleo de mana que cai é de um vermelho vibrante. Curioso se pode ser valioso. Kaido decide alimentar Sophie com ele, que comenta que é mais saboroso do que o usual. Mais tarde naquele dia, Kaido visita Itsu com seu saque do dia e pergunta sobre o núcleo de mana do esqueleto brilhante. Ela informa que é bastante raro e poderia facilmente ser vendido por mais de 2 milhões de ienes. Kaido fica arrasado ao perceber que poderia ter ficado rico, mas Sophie consumiu sua fortuna potencial. Itsu tranquiliza, dizendo que encontrar um significa que há uma boa chance de encontrar outro. Naquela noite, ele medita sobre a oportunidade perdida, mas conclui que subir de nível ainda valeu a pena. Ele contempla mover-se para o terceiro andar, sabendo que os inimigos lá aparecem em grupos e são muito mais formidáveis. Com isso em mente, ele diz a Sophie no dia seguinte que quer que ela apenas observe por um tempo. Ela teme ter feito algo errado e pede desculpas, mas Kaido explica que quer se aventurar no terceiro andar, mas tem medo de depender demais dela para proteção. Ele quer se tornar mais forte por conta própria. Sophie, aliviada, lhe deseja sorte. De repente, um Goblin emerge de trás de uma rocha. Kaido, transbordando de confiança, diz a Sophie para assistir enquanto ele o enfrenta. No entanto, seu plano dá errado, e ele sofre ferimentos graves, forçando-o a comprar poções de Itsu, esgotando todas as suas economias. Naquela noite, ele percebe que precisa de muitos núcleos de mana para alimentar Sophie de melhores equipamentos, decidindo assim retornar ao primeiro andar, determinado a matar o máximo de slimes possível para ganhar habilidades, níveis e núcleos de mana. Após muitos dias trabalhando incansavelmente nas masmorras sozinho, Kaido finalmente reúne núcleos de mana suficientes para prosseguir com confiança para o terceiro andar, antes de poderem sair da caverna. No entanto, Sophie anuncia que sente um tipo incomum de slime. Seus instintos se provam corretos quando Kaido avista um slime prateado nas proximidades. Ele rapidamente entra em ação, apontando sua pistola de spray para o slime, mas ele se esquiva com uma velocidade surpreendente. Felizmente, Sophie está preparada
preparada e usa sua magia de relâmpago para atingir o slime, matando-o instantaneamente. Para sua surpresa, o slime deixa cair outro cartão de servo, uma ocorrência incrivelmente sortuda. Kaido pega o cartão e descobre que é um cartão de classificação demônio para um servo chamado Luceria. Ele olha para Sufi, que parece visivelmente perturbada à vista do cartão. Apesar disso, Kaido escolhe seguir seus próprios desejos sem consultar Sufi e invoca a serva demônio ali mesmo. Uma chama vermelha massiva os envolve, da qual uma grande demonia se materializa e passa por Kaido em sua forma etérea, muito semelhante ao que aconteceu com Sufi. Ele olha para baixo e vê outra garota, desta vez com asas de morcego e chifres. Percebendo que seu grupo agora é invencível com tanto uma demonia quanto uma deusa ao seu lado, ele sente uma onda de confiança. A garota demonia de cabelos negros abre os olhos e se apresenta fervorosamente como a demonia de classe Visconde, Lucilia. Com a chegada de mais uma invocação infantil, o sonho de Kaido de ter um grupo cheio de mulheres voluptuosas e bonitas é destruído. Enquanto ainda está imerso na decepção, Lucilia pergunta se ele é seu mestre. Kaido se levanta e afirma que é, mas Lucilia o interrompe, comentando que ele parece não confiável como mestre e até parece tolo. Sophie, ofendida pelas palavras, mas ainda tímida, tenta repreender Lucilia enquanto se esconde atrás de Kaido. Lucilia sorri e explica que a maioria dos demônios fala dessa maneira, então eles não deveriam se ofender. Kaido então apresenta Sophie a Lucilia. Com base em sua armadura, Lucilia supõe que ela se parece com uma valquíria. Sophie confirma isso e diz que também é serva de Kaido. Lucilia estende a mão para Kaido e pede comida, mas Kaido aponta que ela ainda não a mereceu. Felizmente, Sophie sente um slime nas proximidades ao avistarem a criatura. Lucilia rapidamente avança e invoca sua lança, mirando no slime e aniquilando com sua habilidade Fogo Infernal da Ruína. A explosão resultante mata o slime instantaneamente. Kaido recupera o núcleo de mana e o entrega a Lucilia, que o come e pede outro. Kaido recusa rapidamente, levando Lucilia a comentar que eles têm um mestre mesquino. Sophie tenta argumentar com Lucilia, e Kaido pede a ela que use sua outra habilidade, Sopro da Decadência, prometendo dar ela outro núcleo de mana se ela o fizer. Quando encontram seu próximo monstro, um Goblin, Lucilia lança seu feitiço, e uma mágica vermelha brilhante envolve o Goblin. O Goblin começa a derreter em uma gosma grotesca, assustando tanto Kaido quanto Sophie. Eventualmente, a gosma se transforma em um núcleo de mana, que Kaido entrega mais uma vez na boca de Lucilia. O rosto de Lucilia se ilumina e ela diz a Kaido que estava mais saboroso do que da última vez. Isso deve significar que quanto mais forte o monstro, mais saboroso seu núcleo será. Então ela quer se aventurar mais fundo na masmorra. Kaido explica que, uma vez que eles chegassem ao terceiro andar da masmorra, os monstros começariam a aparecer em grupos. Antes de enfrentá-los, Kaido precisaria de novas armas e outros itens, então eles deveriam se aprofundar mais no dia seguinte. No dia seguinte, Kaido e as garotas desceram um nível mais fundo até o terceiro andar. Ele até comprou uma nova arma, uma besta, para se preparar. Sei elogia sua nova arma, fazendo Kaido sorrir orgulhoso e até se gabar de quão cara a besta é. No entanto, Cia comenta que só porque é caro não significa que é melhor. Eles continuam sua exploração e os primeiros monstros que encontram são um par de lobos chamados Cães Infernais. Kaido decide eliminar rapidamente um antes que a luta comece. Ele dispara sua besta, mas o dardo erra completamente o Cão Infernal. Os dois monstros começam a avançar em direção a Kaido, que está ocupado tentando recarregar sua besta. No entanto, ele foi muito lento e os cães pularam sobre ele. Uma barreira dourada brilhante imediatamente surgiu na frente de Kaido, graças a Celie. Lela invoca sua lança e, antes que os cães infernais possam se recuperar, ela lança sua lança da destruição neles. Após a batalha, Kaido alegremente presenteia um dos núcleos de mana a Lucilia. No entanto, ela rapidamente engole o núcleo e pede outro. Ela aponta que, como derrotaram dois monstros, ela também quer dois núcleos. Kaido argumenta que não sobrará nenhum se ele fizer isso, então ele promete dar ela esta uma vez que derrotarem mais alguns monstros. O próximo conjunto de adversários aparece como dois javalis selvagens avançando com suas presas afiadas. Kaido ordena que Lucilia ataque e ela lança outra explosão de fogo. No entanto, um javali consegue ultrapassar as chamas e avança em direção a eles. Irritada, Lucilia estava prestes a disparar novamente quando Kaido deu um passo à frente. Ele mirou cuidadosamente sua besta e disparou, atingindo o javali no olho. Apesar disso, o javali não caiu. Rugiu de fúria e avançou mais uma vez. Kaido entrou em pânico e tropeçou para trás. Celie correu em seu auxílio, preparando-se para lançar seu relâmpago divino. Kaido conseguiu disparar sua besta novamente, finalmente matando o javali. Celie elogiou Kaido pelo sucesso, enquanto Lucilia comentou que Kaido havia quase desmaiado de medo. Mesmo assim, Kaido estava feliz por ter subido de nível novamente, agora alcançando o nível 11. Celie aplaudiu e o parabenizou, enquanto Lucilia pediu outro núcleo de mana. Depois de sua exploração na masmorra, Kaido estava na escada rolante a caminho de casa. Ele não havia ganhado muito hoje, pois Lucilia continuava exigindo mais núcleos. Ele então notou um
grupo de garotas próximas discutindo suas aventuras no 6º andar, fazendo Kaido se perguntar se ele também precisava de um grupo. Seus amigos se juntaram e perguntaram se ele já havia escolhido sua próxima escola. Kaido admitiu que não. Karaji se juntou à conversa e perguntou a Kaido sobre seus planos. Kaido, incerto sobre o que dizer, perguntou a Kateri sobre seus planos. Kateri revelou que estava mirando na Academia Oka, o que levou Kaido a declarar que seus objetivos eram os mesmos. Em sua próxima exploração, Lucy Lia mais uma vez usou sua habilidade para derrotar os inimigos e Kaido a recompensou com núcleos de mana. Lee também usou suas próprias habilidades e Kaido as alimentou com os núcleos como recompensa. Kaido então notou que Lee continuava olhando quando ele alimentava a Lucy Lia. Quando ele tentou perguntar sobre isso, Lee desviou a pergunta e simplesmente os levou a mais inimigos. Mais tarde, em casa, Kaido se perguntou se Lee estava evitando. No entanto, ele encontrou a resposta no programa de TV que sua mãe estava assistindo. O programa era sobre uma garota que estava com ciúmes de seu irmão sendo tratado de maneira especial, apesar de ser novo. Isso fez Kaido perceber que, no futuro, suas duas servas poderiam acabar resolvendo suas diferenças em um duelo. Suas habilidades certamente obliterariam a masmorra junto com Kaido. Kaido não tinha ideia de como prevenir a catástrofe iminente. Na manhã seguinte, a caminho da escola, Karaji encontra Kaido e o cumprimenta com um alegre bom dia. Ela nota as olheiras sob seus olhos e Kaido explica que não dormiu nem um pouco, o que faz ela se perguntar se ele está enfrentando algum problema ou estresse. Kaido não pode divulgar os problemas com suas servas da masmorra, então opta por uma meia-verdade, dizendo a ela que um de seus amigos fez amizade com duas garotas de personalidades completamente opostas que aparentemente se desprezam. Por causa disso, Kaido está preocupado em como ajudar seu amigo a navegar nessa situação complicada. Ela pergunta se as garotas realmente se odeiam e, quando Kaido não pode confirmar, ela o aconselha a dizer ao amigo para perguntar às garotas sobre seus sentimentos e se realmente se sentem desconfortáveis uma com a outra. Seguindo seu conselho, Kaido retorna à masmorra e convoca Lee para uma conversa privada, deixando Lucy Lia de fora por enquanto. Ele pergunta sobre a opinião de Lee sobre Lucy Lia como pessoa e membro do grupo. Embora Kaido acredite que Lee não gosta de Lucy Lia, Lee esclarece que inicialmente tinha medo de Lucy Lia porque ela é um demônio, mas, à medida que trabalharam juntas, percebeu que Lucy Lia não é tão ruim. Apesar disso, Kaido suspeita que Lee tem questões não resolvidas com Lucy Lia e a incentiva a ser honesta, enfatizando a importância da verdade. Lee então revela que seu problema é na verdade com Kaido, não com Lucy Lia. Ela o acusa de favorecer Lucy Lia recentemente, apontando que ele só usa os poderes de Lucy Lia nas batalhas e dá a ela o dobro de núcleos de mana. Lee expressa seu desejo por tratamento igual e pede a Kaido que seja um mestre gentil e amoroso para ela também. Ele promete a Lee que, a partir de agora, dará a ela tantos núcleos de mana quanto a Lucy Lia e também conversará mais com ela. Com tudo resolvido, Kaido convoca Lucy Lia e a alimenta com a mesma quantidade de núcleos de mana que Lee. Desta vez, ele não se esquece de elogiar Lee por usar sua habilidade, atacar no momento perfeito e agradecer a ela por ser tão confiável. Embora Sofia agora esteja feliz, o humor de Luke piora, pois ela também começa a sofrer de um mal incurável chamado ciúme. Ela fica com inveja de Sui e acusa Kaido de nunca elogiá-la. Para restaurar o humor de Lucy Lia, Kaido também elogia e resolve a questão de uma vez por todas. Eles caçam um javali de masmorra juntos e Lee dá o golpe final, ganhando pontos de experiência suficientes para subir para o nível 2. Ao subir de nível, as estatísticas gerais de Lee aumentam, deixando Kaido e Lucy Lia orgulhosos dela. Ambos parabenizam Lee pela subida de nível, o que a faz se sentir muito melhor do que antes. Com a equipe finalmente unida, eles localizam um grupo de cães infernais. Lee demonstra o quanto ficou forte ao subir de nível e derrota todos os cães infernais de uma só vez. Seus feitiços defensivos melhoram, tornando sua parede de barreira mais resistente do que antes. Enquanto o monstro tenta penetrar a parede, Kaido avança e o mata usando sua besta. Após a sessão de caça, Kaido alimenta Sui com alguns núcleos de mana, mas ela ainda permanece faminta e relutantemente pede mais. Como ele fornece com muitos núcleos de mana, Kaido acaba tendo menos para si do que o habitual, e seu negócio regular se torna menos lucrativo. Ele volta a caçar Slim sem a assistência de Lucy Lia e Lee. No entanto, ele ainda as convoca caso encontre problemas e as agradece por estarem sempre presentes quando necessário. Ao começar a entregar os núcleos de mana à recepcionista, ela percebe a mudança, pois ele costumava trazer os saques do 3º andar. Ela sugere que Kaido explore o 4º andar, mas, por falta de bom equipamento, ele procura online por um conjunto de armadura adequado e decide comprar um que se assemelha a um traje de Spandback. No entanto, é muito caro, então ele volta a coletar mais núcleos de mana no 1º andar. Convenientemente, ele encontra outro slime azul raro, o que o faz se perguntar se ele conseguirá adicionar mais um item raro ao seu arsenal. Animado para obter o saque, Kaido convoca Lucy Lia e Lee. Ambas atacam simultaneamente, combinando seus poderes divinos e de fogo,
o que traz um sorriso ao rosto de Kaido. Infelizmente, esse sorriso desaparece rapidamente, pois o slime azul só solta um orbe mágico. Kaido então se lembra de que pode usar o orbe mágico para se tornar um mago e o quebra no chão, permitindo-lhe aprender um feitiço mágico chamado Bola de Água. Agora possuindo os poderes básicos de um Skirt de nível 5, Kaido ataca um cão infernal com sua bola de água, mas não causa nenhum dano, apenas molhando o rosto do cão infernal com água comum. Vendo seu mestre em desespero, Sivir tenta animá-lo, dizendo que ele certamente se tornará poderoso no futuro, agora que desbloqueou suas habilidades mágicas. No entanto, Kaido permanece desanimado e vai a um parque local tarde da noite para ficar sozinho em seu sofrimento. Kirai o encontra lá e pergunta se algo o está incomodando. Ele tenta mentir, mas acaba confundindo-a, então muda de assunto e agradece pelo conselho que ela lhe deu no outro dia. Ele menciona que seu problema foi resolvido, mas esquece de dizer que foi causado por seus amigos, fazendo Kiraji perceber que Kaido é o que tem duas novas namoradas. Ela não reclama e volta para casa em silêncio, deixando Kaido brevemente se perguntar se Kateri também está experimentando sentimentos de ciúmes. Ou a casa e adormece assim que se deita na cama. Em seu sono, Kai tem um sonho de sua infância, onde ele está assistindo ao pai de Katsu na TV e como isso fez sonhar em se tornar um aventureiro como ele. Motivado por seu sonho, ele vai para a masmorra no dia seguinte e começa a praticar golpes de bola de água novamente. Ele ficou notavelmente mais rápido hoje e dispara muitas bolas de água nas paredes da masmorra antes de finalmente ficar sem gás. Ele faz um breve descanso, mas assim que recupera sua resistência, volta ao treinamento. Desta vez, ele tenta manipular a forma da bola de água e a transforma em um cubo. Empolgado com seu sucesso, Kai continua experimentando e dando formas diferentes à bola de água, mas logo fica cansado e cai de costas. Enquanto sai da masmorra distraidamente, ele tropeça e cai nos braços de uma aventureira. Ele imediatamente se recompõe e pede desculpas, mas a aventureira madura pergunta se ele está bem. Kai diz que está perfeitamente bem e se despede, mas a aventureira fica preocupada com ele porque ele não parece estar bem. Seus companheiros de equipe, no entanto, estão bastante ansiosos para ver que há pessoas que trabalham tão duro e entram na masmorra. Mais tarde, Kai dorme na aula e, quando o professor o acorda, ele diz em voz alta que fará o seu melhor no treinamento hoje, fazendo com que toda a classe caia na gargalhada. Durante o intervalo, seus amigos se aproximam dele e perguntam o que ele estava dizendo sobre o treinamento antes. Kai lhes diz que está praticando uma habilidade vital para seu sucesso na masmorra, mas então Katsu aparece. Ela pergunta se ele está treinando para entrar na masmorra, mas Kai distorce suas palavras e diz que estava falando sobre prática de dança. Katsu fica aliviada ao saber disso e apenas pede a Kai para não exagerar. Ela pede para ele mostrar sua performance de dança um dia e depois deixa os garotos sozinhos. No dia seguinte, Kai vai novamente à masmorra e usa sua bola de água em combate real. Ele dispara em um Goblin, mas em vez de estourar como de costume, a bola de água permanece firme na forma e bloqueia todos os orifícios respiratórios do Goblin, sufocando-o até a morte. Tanto Seal quanto Luffy elogiam, mas então Kai percebe que não está ganhando nenhuma experiência dos monstros no terceiro andar, o que significa que é hora de eles descerem para o quarto andar. Kai pensa que, como vai para o quarto andar, precisa de um bom equipamento e decide comprar algo que estava em sua lista de desejos há muito tempo. No dia seguinte, ele aparece vestindo um macacão justo e, enquanto Seal diz que fica bem nele, Luffy destrói seu orgulho dizendo que ele parece ridículo. Kai diz a ela que o traje é caro e de alta qualidade porque é feito de nanotubos de carbono que o protegem da maioria dos danos, sendo fino e leve. Ele diz que o macacão tem excelente proteção contra flechas e outros danos perfurantes, além de ter uma pulseira amplificadora de saída mágica que tornará até seus feitiços fracos um pouco mais poderosos. No entanto, ele não a testou porque não havia opção para isso. Kai começa a mostrar outros itens que comprou, como uma poção, mas Luffy arrasta Seal para longe porque ela está entediada com a exibição de Kai. Eles eventualmente chegam ao quarto andar, onde se detecta um grande e assustador monstro vindo em sua direção. Antes que Kai possa verificar a enciclopédia de monstros para ver o que vai enfrentar, uma barata gigante aparece e as duas garotas entram em pânico e se abraçam. Elas lançam feitiços constantemente no monstro barata enquanto correm pela masmorra e Kai corre atrás delas porque tem medo de ficar sozinho. Seal e Luffy estão descansando depois de se esforçarem e quase atacam Kai que vem correndo em sua direção. Seal corre para abraçar Kai, dizendo que estava com medo, mas Luffy ainda está agindo como uma tsundere dizendo que não tinha medo dos insetos. Seal então pede desculpas a Kai por tê-lo abandonado e corrido e implora para que ele a repreenda. Ele responde que não está zangado porque eles limparam o quarto andar em pouco tempo devido ao frenesi delas e ele coletou o maná de todos os monstros derrotados. Luffy diz que não vai comer esses cristais nojentos obtidos de insetos, mas está com muita fome para recusá-los. Os cristais têm gosto terrível, como as meninas esperavam, e então Kai diz que,
Já que eles têm tempo, deveriam explorar um pouco o quinto andar. Sil sente a presença de um monstro de areia e um monstro de lama por perto, e Kai mira neles com sua besta. Sua primeira flecha erra e a segunda atravessa o monstro de areia, que imediatamente o ataca. Kai grita o nome de S e ela rapidamente cria uma barreira para protegê-lo. Kai acredita que os dois monstros são imunes a ataques físicos, então ele se volta para Loki em busca de ajuda, e ela os aniquila com seu ataque de fogo. Kai pergunta se ela precisa reabastecer seu mana com os cristais, mas nem Loki nem Sil querem comer a coisa nojenta. Eles continuam explorando o quinto andar, mas parece não haver mais monstros por perto. Justamente então, S vê um ponto estranho em uma parede, mas Kai não encontra nada de especial. Sil decide fazer um buraco na parede usando seu ataque de relâmpago e, surpreendentemente, isso os leva a um corredor secreto. Eles começam a entrar e Kai aconselha as meninas a terem cuidado para não pesar em nenhuma armadilha, mas, assim que ele estava dizendo isso, Luke diz que é tarde demais para o aviso. Ela está presa em um disparador de armadilha e uma flecha é disparada como resultado. No entanto, em vez de ir em direção a Luke, ela atinge Kai, que rola no chão contorcendo-se de dor. Seus servos estão preocupados com ele, mas Kai volta ao normal em alguns minutos, pois seu traje corporal o protegeu de danos graves. Eles continuam andando, mas Luke pisa em mais uma telha de armadilha. Kai dá um passo para trás para evitar a flecha desta vez, mas acaba sendo atingido por um Pikachu. No entanto, ele está completamente bem após o choque e até se sente um pouco energizado. Luke diz para ele parar de preocupá-la, mas quando Kai pergunta se ela estava preocupada com ele, ela volta ao seu modo TND Dera. Logo eles chegam a um enorme portão com uma pintura e Sil sente uma presença esmagadora do outro lado. Kai decide voltar para casa, mas as duas meninas não vão deixá-lo fazer isso. Ele tenta abrir o portão, mas ele não se move, então Sil apenas o destrói com seu ataque de relâmpago, e Kai espera sinceramente que ele não seja responsabilizado pela destruição de propriedade do calabouço. De qualquer forma, eles entram e encontram dois monstros de classe chefe, um ogro vermelho e um slime gigante. Kai não vai recuar agora que chegaram tão longe e diz às meninas para derrubarem o ogro vermelho primeiro. Elas disparam seus ataques de relâmpago e fogo no ogro, mas ele está virtualmente ileso porque é imune a dano de habilidades. De repente, ele avança contra eles, mas a habilidade de barreira de S bloqueia seu ataque. Kai diz a Loki para lidar com o slime e então tenta acertar o ogro vermelho com sua besta. Cada flecha que ele dispara no ogro reduz significativamente sua saúde, mas então ele fica sem flechas. O ogro enfurecido começa a atacar a barreira e, por outro lado, Loki também está tendo dificuldade em lidar com o slime gigante sozinha. Como um esforço de última tentativa, Kai decide confiar em sua bola de água. Ele manifesta uma bola de água, mas ela congela devido ao efeito da pulseira. Ele dispara a bola de gelo no ogro vermelho e reduz a defesa dele, mas então percebe que logo ficará sem mana. Então, Kai manipula a forma de suas bolas de gelo e as transforma em estalactites afiadas que causam muito mais dano ao ogro vermelho. Com as últimas 3 flechas que lhe restavam, Kai consegue derrubar o ogro vermelho e agora só resta o slime. O slime está prestes a atingir Luke quando Kai a defende com seu escudo. Ele segura o slime e pede a Sil para preparar seu ataque com a lança divina. Seu escudo e equipamento começam a derreter, mas então Sil avança contra o slime com sua lança divina e o atravessa. No entanto, isso também não causa muito dano ao monstro. Kai quer desistir, mas ao lembrar de seu herói, avança, desviando do ataque do slime e então usa seu bom e velho spray contra insetos. Porque, apesar de ser gigante, o monstro ainda é um slime. A saúde do slime diminui constantemente e Sil protege Kai com sua barreira mágica. Depois que Kai fica sem as 2 primeiras garrafas, ele pega 2 sprays contra insetos extra fortes de sua bolsa e despeja tudo no slime, que finalmente chega a 0 de GP e morre. As meninas abraçam Kai alegremente, mas machucam seu ombro ferido no processo, que ele conserta bebendo a poção. Luke também sobe de nível logo após isso e então Kai verifica suas estatísticas para descobrir que ele também subiu de nível bastante. Ele rapidamente vai coletar o Mon e encontra o núcleo vermelho do ogro, que certamente renderá um bom preço. Quando tenta procurar o núcleo do slime, encontra em vez disso uma espada mágica de grau raro que parece mais uma faca de carne do que uma espada mágica. Mais tarde, Kai leva o Mon do ogro vermelho para Itza, que está curiosa sobre onde ele o encontrou. Ele conta a história sobre encontrar um calabouço escondido no 5º andar e derrotar o chefe lá. Itza diz que eles vão imediatamente verificar o calabouço e depois diz a Kai que o Mon vermelho vale muito dinheiro. Ele fica feliz
feliz ao ouvir isso e então Itzy lhe dá outra boa notícia, pedindo para ele se juntar ao evento na próxima semana, onde eles tentarão limpar o 7º andar como um grupo. Na próxima semana, ele vai ao evento, onde encontra as 3 meninas do outro dia. A líder se apresenta com Marie, a garota gato rosa é Miku e a última é Ikari. Kai também se apresenta e se pergunta se eles vão ser membros do mesmo grupo. Se você gostou deste vídeo, você definitivamente vai adorar a história sobre o F-Rank fracassado que acaba se tornando o aventureiro mais forte ao matar monstros. Em uma manhã, Haruka se lembra de seu pai saindo para o trabalho, mas antes ele se vira para ela e promete que eles iriam jantar juntos naquela noite, pois seu trabalho terminaria mais cedo. Ao se levantar da cama, Haruka se despede de seus pais e vai estudar na casa de Yumi. No caminho, ela se lembra de Kaito e se pergunta o que ele está fazendo agora. Enquanto isso, o garoto vai para o tão aguardado evento na masmorra junto com sua equipe. Eles são teletransportados para o 6º andar, e Kaito se sente um pouco nervoso em usar o teletransporte, pois era apenas a segunda vez que ele usava o equipamento. As garotas o tranquilizam, dizendo que também não tem tanta experiência com teletransporte. Dito isso, eles seguem para a escadaria que os levará para o 7º andar, onde o evento ocorrerá pelas próximas 3 horas. Antes de descerem, resolvem passar na loja de conveniência ao lado. No caminho, Kaito percebe que as garotas não parecem estar carregando muitas coisas, mas elas explicam que usam uma bolsa mágica. Ao ouvir isso, Kaito fica espantado, pois um item desses é tão valioso quanto um apartamento. As garotas dizem que foram seus pais que compraram as bolsas para elas. Kaito então percebe que está diante de 3 garotas de família rica, mas ele afirma que também está bem equipado, explicando que se preparou desde pequeno para conseguir bons equipamentos. Ao chegarem ao 7º andar, Kaito pergunta quais tipos de monstros aparecem por lá, e Miku explica que costumam aparecer golems. Kaito elogia o bom trabalho de Miku por estudar bem o local, mas ela considera isso algo básico da estratégia do jogo. Kaito ressalta que aquilo não é um simples jogo, pois o perigo é real. Ao seguirem em frente, eles se deparam com um grupo de guardiões que se despedem desejando boa sorte. Ricardo explica que os guardiões são responsáveis por manter a masmorra limpa e expressa gratidão por eles. Kaito muda de assunto e pergunta para Ai qual é o nível dela. Ela responde que já alcançou o nível 18 e conta que Ricardo e Miku estão no nível 15. Ricardo tem 75 pontos de MP, o que surpreende Kaito, pois ela tem quase o dobro de MP que ele. Durante a conversa, são surpreendidos por um barulho repentino. No início, Ricardo acha que são apenas mais alguns guardiões, mas logo algumas pedras da masmorra começam a ganhar forma, transformando-se num golem de pedra. Aí se coloca à frente de todos, pedindo para Ricardo ficar na retaguarda lançando feitiços, e Miku é encarregada de fazer suporte. Kaito é pedido para dar proteção. Com poucos golpes, Ai destrói o golem de pedra, sem deixar Kaito fazer nada. Em seguida, surge um inimigo mais forte, um golem de bronze. Ricardo percebe a gravidade da situação e lança um feitiço que faz o inimigo afundar os pés no chão. Miku invoca um monstro de suporte chamado Sat. Ricardo lança um raio de fogo poderoso que derrete o corpo do golem, e aí aplica o golpe final, derrotando-o. Kaito tenta atacar o golem com sua arma, mas sem sucesso. O golem tenta atacar as 2 garotas, mas a intercepta o ataque e pede para as garotas se afastarem. Ela ataca o golem com sua espada, mas nota que o monstro é mais duro do que imaginava. Ricardo atinge o monstro com um feitiço de raio de fogo, mas o ataque não surte efeito. Sat também ataca o monstro, mas leva a pior. Kaito percebe que a situação está se agravando e decide invocar suas 2 deusas para ajudar. Ele se lembra de sua espada mágica, Bsad, que pode infligir dano imaginado pelo portador. Kaito decide atacar o inimigo com a espada, imaginando que o golem será derrotado. Se isso não funcionar, ele invocará as 2 deusas como último recurso. As garotas se sentem encurraladas, mas Kaito grita para Ricardo lançar um feitiço de onda terrestre para distrair o inimigo. Com seus pedidos atendidos, Kaito avança contra o golem, imaginando que ele será perfurado com o Absad. Após perfurar o golem, ele imagina o monstro desaparecendo e, assim, consegue derrotar a ameaça. Ele conta para as garotas sobre a espada mágica Absad e como ela é eficiente, surpreendendo todas com o armamento que ele possui. Kaito explica que essa faca é o item que o monstro derrubou e expressa felicidade por ela ter funcionado, já que foi a primeira vez que usou a espada. Após a luta, Kaito se sente aliviado ao ver que Sat ficou bem e menciona que é a primeira vez que vê um carbúnculo de perto. As garotas explicam que esses são criaturas que não podem ser capturadas em fotos ou vídeos, pois não aparecem nas câmeras. Kaito percebe que nunca tinha visto uma imagem de um carbúnculo, o que também explica por que nenhum funcionário da guilda perguntou sobre si ou Lucera. Miku conta que registrou Sar na guilda, então todos sabem da existência do pet dela. No meio da conversa,
Ai convida Kaito para formar um novo grupo com elas, explicando que há portões de transferência a cada 5 andares da masmorra, e o objetivo delas é chegar ao segundo portão, no 11º andar. Kaito, no entanto, explica que é apenas um explorador normal, o que o faz sentir-se simples diante delas. As garotas insistem que não há problema em ser normal e que se sentiriam mais seguras com ele no grupo. Kaito hesita, lembrando-se de que já tem Ciro Sera em seu grupo, mas decide não mencionar para evitar suspeitas sobre seu caráter. Ele pede um tempo para pensar na proposta. Enquanto conversa com Ciro Sera sobre a oferta, ambas são contrárias à ideia, sentindo-se abandonadas. Durante a discussão, Lucera expressa ciúmes por não ter um apelido carinhoso como Si. Após insistência, Kaito concorda em chamá-la de Vrucif e deixa o assunto de lado. Após sair da masmorra, ele se encontra com Haruka, que pergunta sobre o ensaio de dança e o treino corporal que ele disse ter feito. Kaito continua mentindo, afirmando que realmente praticou essas atividades. Haruka o convida para sair no próximo fim de semana para fazer compras. Os amigos de Kaito brincam com ele, achando que ele terá um encontro romântico, mas ele explica que só vai acompanhá-la nas compras. Kaito comenta sobre o evento na masmorra e como acabou em um grupo com 3 meninas, o que leva seus amigos a se interessarem em voltar a ser exploradores. Na semana seguinte, Kaito e Haruka saem para fazer compras. No caminho, Kaito se distrai com um telão sobre masmorras, e Haruka pede que ele esqueça disso por um dia. Ela comenta que faz tempo que não saem juntos, e Kaito lembra que da última vez, o pai dela os levou a vários lugares. Haruka sugere que assistam a um filme juntos em outra ocasião. Na loja de roupas, ela experimenta vários looks, perguntando a opinião de Kaito, que apenas diz que ela está bonita. Percebendo que ele sempre responde o mesmo, ela pergunta qual roupa ele prefere, e Kaito escolhe a que ela está vestindo. Depois, vão a um lago passear de barco, e Kaito sente que a saída está se parecendo muito com o encontro. Haruka comenta que ele parece mais em forma, provavelmente por causa da dança e da malhação, e Kaito concorda, mesmo sendo mentira. Após passarem por vários lugares, voltam para o metrô para irem embora. Haruka pede para irem a outro lugar, o edifício onde a masmorra foi construída. Lá, ela lembra que seu pai prometeu voltar para jantar com ela, mas nunca mais retornou após entrar na masmorra. Refletindo sobre isso, Haruka decide voltar para casa. Kaito entende que Haruka está preocupada com ele, mas ainda assim, ele quer continuar seu sonho de se tornar um herói como o Capitão Katsuki. No final, o narrador do anime comenta que o protagonista é o ponto mais fraco da história, mas seus pokémons são interessantes. Eles expressam curiosidade sobre como Haruka reagirá quando descobrir que Kaito está explorando masmorras. Bom galera, aqui terminamos. Se você gostou do anime, deixe seu joinha para saber. Bom, valeu e até logo! Kai volta ao tópico sobre o encontro que teve e menciona que se divertiu. Começa a se afastar, enquanto ele fica para trás, consciente de que ela está preocupada com ele. No entanto, Kai está determinado a se tornar um herói como o pai de Katsu algum dia e provar seu valor para ela. Da próxima vez que Kai entra no calabouço, ele experimenta combinar suas habilidades. Ele cobre sua espada mágica Bowser com uma esfera de água e, embora Luke duvide que funcione, a tentativa acaba sendo um sucesso. Usando essa técnica, Kai consegue derrotar um golem de pedra com um único golpe, e ele fica encantado, aplaudindo a si mesmo. Luke imediatamente comenta que deve ser por causa de uma mulher, o que surpreende Kai. Ele pergunta o que faz Luke cansar assim, e Luke responde que é apenas uma intuição, ao vê-lo nervoso por causa da culpa. Sil pergunta se o motivo pelo qual Kai queria se juntar a um grupo no outro dia também era por causa de uma mulher, e Kai não sabe o que responder. Ele acaba confessando que um grupo de 3 garotas o convidou para o grupo delas, o que deixa Sil insegura ao ouvir isso, mas Luke acha que ele não quer mais gastar Monor com elas. Luke está prestes a atacá-lo por tratar as garotas assim, mas quando Kai promete que não vai parar de alimentar os Manors, Luke facilmente o perdoa. Kai diz que não vai se juntar ao grupo, mas Sil, de repente, pede para ele se juntar. Ela afirma que, se seu mestre decidiu se juntar a outro grupo, ela quer apoiá-lo, e até Luke concorda com Sil, desde que ela consiga seu Manor. Sil então pede para pelo menos revelar a razão de querer se juntar a outro grupo, e Kai responde que quer se tornar mais forte lutando ao lado de outros humanos. Caso contrário, nunca vai alcançar Sil e Luke. As garotas ficam satisfeitas com suas razões e Kai promete que só irá se juntar ao grupo da AR nos finais de semana, para que ainda possam se encontrar em outros dias. À noite, Kai percebe que conseguir permissão de um anjo e de um demônio foi mais fácil do que ligar para uma garota. Ele atende a ligação em pânico, e Katsu diz que só quer conversar um pouco, sem motivo aparente. Kai fica feliz em ajudar, mas antes disso, pergunta a ela se sabe alguma forma de reduzir a nervosismo. Ela pergunta o motivo,
e Kai usa seus amigos como bode expiatório, dizendo que eles querem ligar para uma garota, mas estão muito nervosos. Katsu começa a contar a história de quando ela estava nervosa para tocar piano no palco e seu pai forçou um sorriso em seu rosto manualmente. Kai diz que vai tentar isso também, e então Katsu deseja-lhe boa noite. Ela encerra a ligação, e Kai se pergunta sobre o que ela realmente queria falar. Ele não dá muita importância e liga para Ari, que estava praticando em seu dojo familiar. Ela estava esperando sua ligação e pergunta se ele pensou em se juntar ao grupo delas. Kai diz que só pode se juntar a elas nos finais de semana, e Ari responde que eles vão ao calabouço apenas nos finais de semana, então está tudo bem. No próximo sábado, Kai se junta às garotas e entra no 7º andar do calabouço novamente. Um grupo de golems de pedra aparece para lutar contra eles, e Kai assume a liderança, pedindo para Ikari e Miku apoiarem. Ikari usa magia de terra para restringir 2 golems, enquanto Miku usa seu servo Snat para distrair o terceiro. Aproveitando essa chance, Kai encantou sua espada mágica com a esfera de água para criar uma espada de gelo e derrota um golem com um único golpe. Outro golem o ataca logo em seguida, mas ele rapidamente desvia do ataque e o finaliza com um único golpe também. Por outro lado, o servo de Miku derrota um golem com suas lâminas de vento e Ari também derrota um. As garotas ficam curiosas sobre quando Kai aprendeu magia e por que sua esfera de água tinha a forma de uma espada. Ele diz que conhece apenas um feitiço de água e tem experimentado recentemente. Ari comenta que sua lâmina de gelo e a forma como a comanda eram impressionantes e que não pode acreditar que é a primeira vez dele lutando em grupo. Para evitar mais perguntas, Kai elogia Ari por sua habilidade com a arma, e ela responde que tem praticado desde a infância. De repente, o estômago de Kai ronca alto, e ele pede para as garotas fazerem uma pausa para o almoço. Para sua surpresa, elas têm uma cozinha completa configurada em suas bolsas mágicas, e fritam peixe e grelham bife no meio do calabouço para o almoço. Quando Kai volta para casa à noite, pensa que Ari e suas amigas têm uma riqueza geracional que ele nunca pode alcançar. No entanto, o mais importante é que Ari planejou explorar o 8º andar no dia seguinte. O 8º andar tem monstros aquáticos e terreno baseado em água, então Kai compra um colete salva-vidas de alta qualidade para ajudá-lo a atravessar, pois não sabe nadar. Logo eles chegam ao 8º andar, e Snag detecta um monstro em uma piscina de água. Um salamandra sai da piscina e cospe ácido em Kai, derretendo instantaneamente seu caro colete salva-vidas. Ele grita e exige que o monstro reembolse o custo do colete, mas o monstro cospe mais ácido, e ele só consegue desviar. Então Miku derruba com um arco e flecha que Kai lhe emprestou porque ele não iria usá-lo mais. Ele pergunta se ela já praticou antes, mas ela responde que só segurou um arco e flecha pela primeira vez na vida, mas conseguiu um tiro na cabeça em sua primeira tentativa. Logo depois, eles encontram mais monstros aquáticos e continuam correndo a maior parte do tempo. Um monstro polvo joga Kai em um lago, e ele se agita porque não sabe nadar, mas Ari diz para ele parar de ser um covarde porque a água não é profunda. Enquanto ele lida com sua vergonha, Ikari assa o polvo. Em seguida, enfrentam alguns monstros atum voadores que saltam da água para atacá-los. Kai os ataca com seu manor, enquanto as garotas também usam suas armas para reduzir o número de monstros peixes. Kai logo fica sem munição e vê como Ari está cortando monstros com facilidade com sua espada de cabo longo, então ele molda sua espada em uma arma similar e começa a atacar. Kai continua cortando os monstros peixe, mas cada golpe consome uma boa parte de seu mana. As garotas também notam que ele está lidando com os monstros com facilidade, mas, assim que Kai termina, ele fica sem mana completamente e desaba. Quando acorda, encontra-se no colo de Ari e se levanta sobressaltado. Ele se desculpa por incomodá-la e a assegura de que está bem. Surpreendentemente, seu MP está cheio, e Ari revela que lhe deu uma poção de mana quando ele estava inconsciente. Kai menciona que isso deve ter sido caro, mas ela diz para ele não se preocupar, pois são membros do mesmo grupo. Ari então fala sobre o estilo de luta de Kai, e ele responde que baseou sua técnica no estilo dela. Antes que possam discutir mais sobre isso, Snata avisa sobre um monstro muito poderoso. Todos ficam em alerta quando um enorme monstro dinossauro emerge da água. Kai entra em pânico, dizendo que dinossauros são monstros de alto nível encontrados apenas em andares mais profundos. Kai e as garotas tentam fugir, mas o dinossauro os persegue. Devido ao imenso peso do monstro, o chão desmorona e a saída deles é bloqueada. Percebendo que não há como escapar, Kai declara que devem lutar juntos para sobreviver. Ele pede para Miku e Ikari atacarem o dinossauro à distância e pede para Ari atacá-lo enquanto ele tenta desviar a atenção do monstro. A magia de terra de Ikari e as lâminas de vento de Snat são ineficazes contra o dinossauro aquático. Mesmo que Kai consiga esfaquear o monstro com sua lâmina de gelo, o dano é muito pequeno para detê-lo. Enfurecido, o dinossauro ataca, e Kai foge, criando uma chance perfeita para Ari dar o golpe final. Ela salta na cabeça do dinossauro e o esfaqueia com sua lança, mas isso não é suficiente. O monstro balança o pescoço violentamente e a lança para longe. Enquanto Kai vai verificar Ari, ela murmura que vai se tornar uma heroína, mas, ao tentar alcançar sua
sua arma, desmaia. Enquanto Kai apoia, ele se pergunta se deve chamar Seal e Luke, pois revelar seus aliados para os outros pode não ser a melhor ideia. No entanto, ao ver o monstro tentando atacar Ikari e Miku, ele percebe que não é hora de hesitar. Ele saca os cartões dos servos e convoca suas garotas. Uma tempestade radiante de energia divina e demoníaca irrompe antes que Seal e Luke apareçam, deixando todos em admiração. Até Ari abre os olhos a tempo de ver Seal e Luke se materializando. Kai se desculpa por chamá-los com tanta urgência e pede que eles derrotem o dinossauro. Seal e Luke usam seus ataques de relâmpago e fogo, derrubando o dinossauro em segundos. Uma vez que o monstro é derrotado, Ace corre até Kai para perguntar se ele está ferido. Ele responde que está bem e, nesse momento, Luke vem à frente dizendo que Kai estava atrás de mulheres. De repente, Miku pula em Seal, porque nunca viu alguém tão fofo quanto ela antes. Ela pergunta a Seal se ela é um anjo de verdade, enquanto Ikari agradece a Luke por salvá-los e também se derrete pelo demônio fofo. Luke tenta manter a frieza habitual, mas não consegue dizer não ao olhar sincero de Ikari e concorda em deixar ela se aproximar. Até Ari fica encantada com a fofura deles, mas se controla e pergunta a Kai se essas garotas são suas servas, e ele confirma. Mais tarde, eles saem do calabouço e os pais de Ikari vêm buscá-la, assim como Miku. Quando ficam sozinhos, Kai recorda o momento em que Ari estava desesperada para voltar à luta, mesmo depois de ter sido nocauteada, dizendo que queria ser uma heroína. Ele pergunta se podem conversar sobre isso e descobre que foi o pai dela que a inspirou a ser uma heroína que enfrenta grandes desafios e salva a todos. Kai pensa que ele e Ari são semelhantes. Depois disso, Ari a convida para um evento de campus aberto em sua universidade no próximo fim de semana. Kai comenta sobre isso com seus amigos, e como Ari estuda em uma universidade muito prestigiada, eles sugerem que ela convide Katsu em vez deles, pois Katsu também tem interesse nessa universidade e assim pode ser considerado um segundo encontro. Kai entra em pânico ao ouvir isso, mas Katsu ouve seu nome e vem acompanhada de uma amiga, perguntando se estavam falando dela às suas costas. Kai tenta negar, mas seus amigos o empurram para frente, e ele usa a técnica de remoção de nervosismo antes de tentar falar com Katsu sobre o evento de campus aberto. Acontece que Katsu já estava planejando ir e queria que Kai estivesse com ela desde o início. No próximo fim de semana, ela veste o vestido que Kai escolheu para ela em seu encontro anterior para ir ao evento de campus aberto. Se você gostou deste vídeo, com certeza vai adorar a história sobre este aventureiro de rank F que acaba se tornando mais forte ao derrotar monstros. Dias depois, Kaido foi buscar sua amiga em casa, e ela usava o vestido que ele havia escolhido naquela loja de roupas onde tinham ido juntos. A primeira coisa que Kaido percebe é como sua companheira está linda. Antes de sair de casa, Haruka se despede dos pais e parte com o rapaz. Pouco depois de embarcar no trem para o evento do campus, Haruka toma a iniciativa e pede a Kaido para se sentar mais perto dela para começar uma conversa. Ela agradece pelo convite, mas Kaido a lembra que ela teria ido mesmo que ele não a tivesse convidado. Assim, o protagonista cai na armadilha da garota, quando ela comenta que é muito melhor irem juntos. Kaido concorda, mas tenta se convencer de que isso não é um encontro. Sentindo-se muito mais à vontade, Haruka mal pode esperar para visitar o Instituto Ala. De repente, a dupla Shinji e Ato expressa o mesmo desejo, aparecendo inesperadamente no assento da frente. Kaido não entende por que os rapazes estão indo junto, já que eles certamente não são do tipo que se interessaria em visitar uma universidade. Na verdade, eles estão mais interessados em ver como é um evento de campus aberto, buscando outros prazeres que não envolvem palestras. No entanto, eles prometem não interferir no que está acontecendo entre os dois, enquanto Kaido finge que não há nada acontecendo entre ele e sua companheira nesse encontro literal. Olhando para o lado, o aventureiro de meio período avista um anúncio dos Down Brothers na TV e acaba ficando preso nele. Haruka então pergunta se ele está decepcionado por não poder ir à masmorra. Kaido pensa rapidamente e responde que não há plano melhor para este sábado do que estar com Haruka neste evento. Ela pede sinceramente que ele tire a masmorra da cabeça apenas por hoje, o que ele concorda ser uma boa ideia. Logo, o grupo chega em frente ao Instituto Ala, e Shinji e Ayato enfatizam que é onde a alta sociedade se reúne, como um portal para outro mundo. Ao entrar, Haruka fica encantada com as cerejeiras artificiais e garante que eles voltarão em julho, quando as cerejeiras estiverem em plena floração. Kaido também fantasia sobre esse momento, embora de maneira muito mais intensa do que a jovem Katsuragi, imaginando os dois tendo um momento romântico entre as flores rosas. Nesse momento, ele se dá um tapa no rosto para retomar o controle. Afinal, mesmo que frequentem a universidade juntos, eles ainda serão apenas colegas de classe. Sem entender nenhuma dessas reações estranhas do rapaz, Katsuragi apenas segue o fluxo. Eles então se dirigem à recepção do evento, onde Ari está atendendo. Com o rosto inchado
chateado do tapa que deu em si mesmo, Kaido tenta apresentar seus amigos, mas eles insistem em se apresentar por conta própria. Assim, Mizutani Ayato e Ayama Shinji dizem seus nomes, esperando causar uma boa impressão na bela garota que trabalha no campus. Ari também quer saber se a garota ao lado de Kaido é sua namorada, então ele explica que ela é apenas uma vizinha e amiga de infância. Finalmente, Ari diz que é um prazer conhecer todos e pede que explorem o campus à vontade, pois ela os mostrará mais tarde. Ao se afastarem, Ari não entende por que se sentiu aliviada ao saber que Haruka é apenas amiga de Kaido. Ao mesmo tempo, os amigos de Kaido ficam impressionados por ele conhecer aquela jovem graciosa da recepção. Então, Kaido deixa escapar que a conheceu na masmorra. Naquele momento, não havia mais escapatória. Haruka finalmente entendeu de uma vez por todas que o rapaz estava se infiltrando na masmorra. Como se isso não bastasse, ele acaba revelando que foi Ari quem o convidou para o evento do campus, o que faz Haruka perceber que ele e sua companheira estão juntos apenas por causa daquela garota, o que piora a situação. Fingindo não se sentir abalada, Haruka os lembra de que hoje não é um dia para falar sobre masmorras. Enquanto os amigos de Kaido arrastam com a desculpa de que precisam ir ao banheiro, a primeira coisa que os dois fazem é invejar Kaido por formar uma equipe com a bela garota da recepção. Mas, deixando isso de lado, eles afirmam que seu amigo precisa ter mais cuidado com o que diz perto de Katsuragi, pois está claro que ela está preocupada com suas explorações na masmorra. Com o recado dado, o grupo se dirige ao auditório e fica fascinado com seu tamanho. Hiro aponta para o quadro digital onde os alunos podem assistir às aulas por tablets, e os meninos reagem como se fosse tecnologia alienígena. Eles então olham para o grande número de clubes estudantis que a instituição oferece, como bandas, tênis e um clube de cinema. Kaido estava prestes a comentar sobre um D na parede, um mecanismo de primeiros socorros, semelhante ao da masmorra, mas seus amigos conseguem detê-lo a tempo. Falando em filmes, o grupo passa pela sala onde são exibidas as produções do festival cultural. Quando fazem uma pausa para conversar, Shinji está empolgado com a limpeza e a grandiosidade do lugar, assim como Ato, mas ambos sabem que não tem chance de entrar nesta faculdade com suas notas. Da mesma forma, Kaido sabe que está relaxando nos estudos, então ele precisa se esforçar muito se quiser entrar no Instituto Ala com Katsuragi. Independentemente disso, Ayato lembra de que a mensalidade é muito cara, e Kaido quase responde que pode pagar com o dinheiro da masmorra, mas cobre a boca a tempo. Na cena seguinte, o casal consegue passar algum tempo sozinho, e sentindo a brisa, Haruka espera poder aproveitar os intervalos das aulas da mesma forma. Kaido parecia feliz até que Kari e Miku apareceram depois que Aki informou que ele estava lá com amigos, assim como fizeram com a garota mais velha. O par de brincalhões aparece apenas para se apresentar como charmosos, um gesto que as meninas retribuem. Eles também querem saber se a garota ao lado de Kaido é sua namorada, e ele explica a mesma coisa que disse a Ari, deixando Haruka um pouco irritada. Como Ikari está no primeiro ano, Kaido se pergunta se é muito cedo para ela pensar em faculdade, mas ela não quer perder a chance de ver uma de perto enquanto pode. Haruka comenta que as duas parecem bastante próximas de Kaido, embora Miku discorde. Kaido sente a necessidade de explicar a origem de Kaido. Tentava explicar a origem dessa amizade sem revelar que tudo começou na masmorra. Antes que ele pudesse inventar uma mentira convincente, a própria Miku diz que eles se conheceram lá. Imediatamente, Kaido percebe a expressão gelada de Haruka ao seu lado, tão fria que deixou a pele do garoto pálida. Ikari pergunta se está tudo bem, tentando aliviar a tensão. Nesse meio tempo, para encerrar a conversa de vez, Ari chega, convidando todos para almoçar na cafeteria por conta dela. Quando a comida chega à mesa, Shinji e Ato agem como se estivessem em um tour pelos bastidores de um restaurante famoso, tirando fotos dos pratos como se fossem relíquias encontradas. Ari explica que, por se tratar de uma cafeteria, você pode pedir tudo isso por 2.000 ienes e ainda receber troco, além de que os refis de bebidas são gratuitos. Emocionados com tanta generosidade, os três garotos ficam cada vez mais animados com o Instituto Ala, enquanto se deliciam com a refeição. Falando em refis, depois que todos terminam de comer, Haruka pede a Kaido para ajudá-la a encher os copos de todos. Com a saída dos dois, Ayato pergunta se as garotas tiveram aulas de exploração com o professor Enigar. Nenhuma delas parece ter gostado muito da experiência. O garoto imita o jeito arrogante do instrutor, e as meninas acham engraçado porque é exatamente como o cara é. Como deixou claro com sua breve atuação, Ayato também teve aulas com aquele homem junto com Shinji, mas eles são exploradores apenas no papel, porque dormiam nas aulas e não sabiam que itens que funcionam nas masmorras perdem a eficácia se estiverem a mais de 4,8 km da entrada. Pessoalmente, Ayato tropeçou e se machucou durante a aula de educação física e tentou se curar com uma dessas poções, mas acabou apenas desperdiçando ar. Ari comenta que é por isso que a universidade foi construída dentro de um raio de 4,8 km da entrada da masmorra. Toda a pesquisa, assim como a produção de itens e poções,
operações é feita nessa área. Quanto a isso, Shinji e Ayato comentam que as armas também não podem sair da masmorra e que eles quase foram presos por tentarem sair com elas sem serem notados. No final, todos na mesa concordam que o Instituto Ala é rígido em suas leis, mas isso faz parte do que torna essa universidade tão incrível e eficiente. Nesse momento, Kaido e Haruka chegam com as bebidas, e todos se preparam para seguir para a próxima atividade. Assim, eles se reúnem em frente a uma piscina aquecida, e Kaido vê uma oportunidade de nadar, mesmo no inverno, ao lado de Haruka. Falando nisso, ele se lembra do dia em que ela o salvou quando ele quase se afogou na piscina da escola primária, assim como o salvou de um cachorro vadio que o atacou. Ouvindo a conversa, Miku comenta que sempre soube que Kaido não sabia nadar, e Kari sente um formigamento no peito, algo que nunca havia sentido antes, portanto, não sabe a razão, embora não consiga tirar os olhos de Kaido. Em seguida, eles visitam as 6 quadras de tênis e o campo de futebol da instituição. Ao descer as escadas, Ikari tropeça e é salva no exato momento por Kaido. Graças à sua experiência em exploração de masmorras, o garoto havia desenvolvido seu corpo o suficiente para realizar tal movimento. Vendo que os dois ficaram na mesma posição por algum tempo, Miku pede a Kaido para soltar sua amiga. Logo depois, alguns garotos jogando futebol acabam chutando a bola na direção de Miku, e mais uma vez Kaido entra em ação para resolver a situação, simplesmente devolvendo a bola ao gol. Os rapazes olham para ele admirados, enquanto ele finge que nada aconteceu. Pelo menos, Miku baixou um pouco a guarda em relação a Kaido por ele ter evitado que a bola a atingisse. Nesse momento, Ari chama o grupo para visitar o dojo, mas ao chegar lá, ela se sente nervosa ao perceber que terá que fazer uma demonstração de suas habilidades. Depois de respirar fundo, a guerreira executa os movimentos com eficiência e impressiona seus colegas, que assistem a cada golpe bem executado com atenção até o final, quando todos aplaudem. Vendo Kaido aplaudindo, ela percebe que estava ansiosa porque aquele garoto estava assistindo, e parece que Haruka notou um olhar diferente dela em direção a ele. No final da tarde, todos trocam contatos e se despedem, retornando de trem. O grupo que deixou Ala comenta sobre o quão incrível essa universidade é. Ayato pergunta qual das garotas era o tipo de Shinji, e ele responde que todas, concordando entusiasticamente. Ayato sugere que voltem a explorar, já que a masmorra tem tantas garotas bonitas. Kaido diz aos rapazes para pararem de falar sobre isso antes que ele perca a paciência, mas Ayato vai além e convida seu amigo para ir à masmorra também. Quando Haruka diz que está tudo bem com isso, Kaido se acalma um pouco, embora surpreso. À noite, acompanhando a garota até em casa, ele promete estudar muito para entrar no ala com ela. Feliz com isso, Haruka pergunta qual das 3 garotas era o tipo dele, e o garoto faz-se de desentendido, fingindo que nem notou o rosto de nenhuma delas. Na verdade, ele gostaria de falar sobre isso algum dia, mas não hoje. A propósito, Katsuragi comenta que Kaido chamou as 3 garotas pelo primeiro nome, o que sugere que eles têm certa intimidade, além de tratar os amigos da mesma maneira. Claro que isso deixa a garota triste, embora ela não admita. Quando chega à porta, Haruka entra sem mais explicações e diz boa noite com uma expressão emburrada. Ao chegar em casa e entrar no banho, o garoto fica pensativo sobre essa questão, mas logo a considera um típico caso de ciúmes. Mesmo assim, ele tenta se convencer de que Katsuragi jamais se sentiria assim em relação a ele. Além disso, já que mencionou o assunto, ele precisa pensar em uma explicação para ter ficado solto e tímido o dia todo. Se você está gostando dessa jornada, não se esqueça de deixar o seu like. O seu apoio ajuda a me motivar a continuar trazendo cada episódio para vocês. Inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Vejo você no próximo episódio.